Paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que estou fazendo é a primeira parte. Eu orei muito por esse vídeo. Como sempre eu falo, eu gosto de falar sempre. Esse meu vídeo eu só faço aqui, no meu lar, doce lar, nesse lugarzinho na minha casa. Só faço aqui. Não gosto de colocar outras coisas atrás. Uma que eu não sei e outra eu gosto de fazer assim. Só assim que eu faço. Eu ligo a televisão, coloco um vídeo aí, a pregação e faço. Quero começar esse vídeo. Quero colocar o nome assim. O que significa cegueira espiritual? Quero começar aqui em Provérbios capítulo 4. Esses dias eu estava muito triste, chorando aqui, que a gente passa de muita luta, né? Não tem como se escapar. Jesus disse, João 16:33, em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que por muitas tribulações, Paulo fala, que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Todo mundo pensa que é para o céu, mas não é assim não. O que Jesus sofreu não tem nem como explicar, ele sendo Deus. Aí depois dele, o que Jó sofreu não tem como explicar. Vou fazer um vídeo sobre Jó. O que Paulo sofreu também, não sei nem como explicar. Você lê um livro também chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Você vê o que era crente. Lê também esse livro aqui, ó. Heróis da Fé. Orlando Bohr. Olha aqui pra você ver. Você vai ver o que é crente. Esse aqui é crente. Esse é crente. Fala de Jerônimo Savonarola, Martim Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brenner, Guilherme Cari, Christian Evans, Eric Martin, Adoniran Judson, Carlos Finney, George Miller, David Livingstone. Aí você vai lendo, lê que você vê esse Heróis da Fé. Orlando Bohr. Você vê o que é ser crente. Não é igual hoje. Isso aqui não é igual hoje. Aí eu pedi uma palavra para Deus aqui, eu estava orando e eu pedi uma palavra. Aí Deus me deu Provérbios capítulo 4. Através dessa palavra, Deus me deu esse estudo. Eu vou explicar aqui, vamos ler aqui. Leia bastante Provérbios, todo o capítulo de Provérbios, que Deus vai falar poderosamente com você. Provérbios é muita maravilha. Aí Deus me deu, abri a Bíblia, Deus me deu Provérbios capítulo 4. Eu não vou ler todos os versículos não, vou ler só até o 5, do 5 só até o 19. Fala assim, ó, lá você vê que palavra maravilhosa e poderosa. Provérbios capítulo 4. Fala assim, ó, a partir do versículo 5. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 5. Fala assim, ó, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não se esqueça e nem te aparte das palavras da minha boca. Isso aqui é Deus falando. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te conservará. Glória a Jesus. Versículo 7. A sabedoria, que é Jesus, é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possui,
adquire o conhecimento. 8. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, e ela te honrará. Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória e te entregará. 10. Ouve, filho meu, ou filha, né? Ouve, filho meu, e aceita minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. 11. No caminho de sabedoria te ensinei. Glória a Jesus. E pela carreira direita te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão, não te embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. 12. 13. Pega-te a correção, e não alargue, guarda, porque ela é tua vida. 14. Não entre na vereda dos ímpios, e nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-se dele, passa de largo, pois não dorme se não fizer mal, e foge deles o sono, se não fizer nem tropeçar alguém. Hoje as pessoas não são assim? Presta atenção. Pois não dorme se não fizer o mal, foge deles o sono, se não fizer tropeçar alguém. Hoje as pessoas não é assim? Não todo mundo, mas a maior parte. 17. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que se vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Estou lendo Provérbios capítulo 4. Agora, esse versículo que eu vou ler aqui, Provérbios capítulo 4, é o versículo 19. Provérbios capítulo 9, versículo 19. Quando eu estava lendo essa palavra que Deus me deu, eu fiquei dando glória. Quando eu cheguei no 19, aí Deus falou assim para mim: faz o vídeo, o que significa cegueira espiritual. Através dessa palavra, Deus me deu esse estudo. Mas muitos não vão gostar, mas os crentes de verdade vão gostar. Presta atenção, você no 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. Tá vendo? Presta atenção. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Dizer que o ímpio, o incrédulo e o ateu, eles estão nas trevas, na escuridão. Não aceita Jesus, então continua sempre nas trevas. Está em toda religião, não sabe para onde vai. Está tropeçando, não sabe onde vai. Está sempre nas trevas. Se não aceitar Jesus, não vai sair das trevas, da escuridão. Então, através desse versículo 19, Deus me deu esse estudo. Nós vamos ler aqui 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse aqui era crente, não é igual hoje não. Paulo de Tarso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo, 2 Coríntios 4, versículo 4. Aí eu vou ler um pequenino estudo. Quando você quiser uma Bíblia boa, compra essa daqui, ó. João Ferreira de Almeida, Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra essa Bíblia aqui, que não tem dinheiro no mundo que paga. Como sempre eu falo, se você comprar ela no Shopping, no Mercado Livre, está mais ou menos 230. Mas se fosse 200 bilhões, trilhões, para mim ainda é barato. Quando você começa a ler a Bíblia e Deus abre a sua mente, aí você sai das religiões. Aí você vai saber que o caminho é só Jesus. Aí, então não tem dinheiro que paga uma Bíblia. Fala só, 2 Coríntios 4,4. Fala assim, ó. Nos quais o Deus... Mas quando você lê 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra Deus está escrito pequenininha, minúscula. Então significa Satanás. Fala assim, nos quais o Deus deste século, tá vendo? Presta atenção, cegou, tá vendo? Presta atenção, cegou os entendimentos dos incrédulos. Isso aqui é Bíblia. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê?
para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a primeira coisa que ele faz, ele cega o entendimento da pessoa. As pessoas estão andando, estão olhando, estão andando, mas é um cadáver ambulante. As pessoas não aceitam Jesus. Hoje em dia tem vários Jesus, né? Tem vários Jesus. Tem o Jesus que eu pregava lá na cruz, que não adianta nada. Tem o Jesus menino, não adianta nada. Que ela preserva, não adianta nada. Jesus, ele se fez. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo é o único Deus, verdadeiro Deus, aquele que nos deu entendimento para nós entendermos o que verdadeiro estamos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Há mais de 2.700 atrás, Isaías, cheio do Espírito Santo, ele escreveu, capítulo 9, versículo 6, que é o profeta chamado messiânico que mais falou de Jesus. Capítulo 9, versículo 6, Isaías falou assim, seu nome será, glória a Jesus, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que é o Emmanuel, Deus conosco, é Jesus. Tudo que Isaías escreveu no capítulo 53 é tudo que Jesus ia passar na cruz. Jesus já sabia, que foi ele que deu para ele essa palavra. Jesus já sabia de tudo. Está escrito em Isaías 53. Mas ele veio assim mesmo e deu a vida para nós na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, à destra de Deus para sempre. Mateus capítulo 28, versículo 18, todo o poder foi dado na mão do seu Jesus. Eu já falei essas palavras já. O que significa cegueira espiritual? Aí Deus foi me dando, eu marco no papel, eu marco para não esquecer. Então Deus vai me dando na minha cabeça, eu vou colocando no papel para não esquecer. Você pega um papel, todo versículo que eu falar, você marca. Seja como os bereanos. Para que significa cegueira espiritual? Primeiro quero falar de mim e da minha esposa amada, né? Que aconteceu comigo e ela, João capítulo 8 e versículo 32 e 36, aconteceu comigo e a minha esposa. Mas o Senhor Jesus, ele transforma o ser humano da água para o vinho. O Senhor Jesus, ele tira do fundo do lamaçal de nome do pecado, ele tira da seita, da heresia, da mentira, do engano. Mas é se quiser, Juízes capítulo 6, é o que ele falou para Gideão: eu sou contigo, esforça-te, varão valoroso. E a Bíblia diz que ele revestiu a Gideão, mas primeiro ele fala assim, vai na tua força. Ele falou, eu sou contigo, ele falou, vai na tua força. Juízes capítulo 6, você lê lá. Quando marca alguns versículos aí, eu vou citar os versículos, você marca. Então nós temos nosso livre arbítrio, tudo é se quiser. Aí você marca aqui, eu não vou ler não vou ler porque vai demorar muito. Você marca aí, nós temos, presta atenção, o nosso livre arbítrio. Aceitar Jesus, se converter, se arrepender, se quiser. Apocalipse 22, 17 fala, venha, toma da água da vida, que é Jesus, se quiser. Mateus, vai marcando aí, eu dou mais estudo, não sou de ficar gritando, receba, não gosto disso. Quando a pessoa fica gritando no púlpito, aí você vai perguntar assim para as pessoas, o que foi que ele pregou? Não é assim? As pessoas falam, não sei. Então quando a pessoa começa a gritar, eu tenho vontade de sair do púlpito, não gosto. Mas as pessoas gostam, né? Mas eu não gosto. Tem poucas pessoas que não gostam. Então, Apocalipse 22, 17, Mateus capítulo 23, versículo 37, Lucas capítulo 13, vai marcando aí, Lucas capítulo 13, versículo 34, Mateus capítulo 16, versículo 24, Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Aí você vai assistindo, depois se quiser eu vou voltando para trás o áudio, o vídeo, você vai escrevendo no papel. Então nós temos nosso livre arbítrio, é nós que escolhemos.
Ló, ele escolheu. Não foi assim? Ló, ele escolheu. Todo mundo conhece a história de Ló. Gênesis capítulo 12 e versículo 9 e 11. Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 11, versículo 26 ao 32. Lucas capítulo 13, versículo 34. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 23, versículo 31. Mateus capítulo 16, versículo 24. Os fariseus e os doutores da lei rejeitaram Jesus. Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Eles rejeitaram a Jesus. Então, quem quiser rejeitar Jesus, está na sua livre escolha. Para se rejeitar a Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 30. E o capítulo 7 e o versículo 51. Até os seus discípulos rejeitaram Jesus. Algum discípulo. Quando você lê João capítulo 6, foi assim? Muito Jesus fala assim para Jesus. Quando Jesus falou assim, falou umas palavras duras para eles falaram assim, dura essa palavra. João capítulo 6. Aí fala assim, muitos abandonaram Jesus. Então o ser humano tem o direito a escolher. João capítulo 6. Fala assim, até os seus discípulos, eu falei, né? João capítulo 6, versículo 66. Hoje é a mesma coisa. A pessoa escolhe, né? O céu, o inferno. Céu, o inferno. Falar em inferno, no número 2, eu falei um pouco. Lê esse livro aqui, ó. A Divina Revelação do Inferno. Mary Baxter. Muitos começaram a ler e parou. Mas esse livro aqui já ganhou milhões de almas. O ser humano, uns não acreditam no inferno. Se não acredita, existe. Se acredita, existe do mesmo jeito. Então a pessoa tem seu livre arbítrio. Negou Jesus, é inferno, inferno é real. Quando o Senhor Jesus estava perante Pilatos, nós sabemos que Pilatos estava julgando ele. Pilatos falou assim para ele que ele fazia o que ele queria. Jesus falou assim, você que não podia fazer nada, que o poder que Deus deu para ele veio do céu. É assim, quando fala Jesus estava perante Pilatos, João capítulo 18. João capítulo 18, do versículo 28 ao 38. Aí no versículo 38, Jesus, que era a verdade, aí ele só falou assim para Jesus, o que é a verdade? Aí ele não esperou nem Jesus responder. Ele falou para Jesus, o que é a verdade? Aí ele não esperou nem Jesus sair, já mandaram crucificar ele. Hoje tem muita seita que é assim, né? Muita seita. Você quer falar com eles, eles acham que fala a verdade, eles acham que sabem a verdade, aí eles vão embora, nem espera você falar. São os Pilatos de hoje. Então, quando eu estava cego, eu marquei aqui o meu testemunho. Quando eu estava cego, mas não é cego dos olhos não, viu? É cego espiritualmente. Eu e a minha amada esposa e minhas filhas. Eu marquei tudo aqui para não me esquecer, mas eu vi na minha cabeça e fui marcando. Se me perguntasse para mim o que significa uma Bíblia, eu não saberia responder. Não saberia responder. Se perguntasse para mim o que significa cegueira espiritual, não saberia responder. Se perguntasse para mim o que significa a palavra evangélico, não saberia responder. Se perguntasse para mim o que significa a palavra cristão, não sabia responder. Cuidado que você fala que é cristão, viu? Quando você fala eu sou cristão, você está falando assim, ó, sou parecido com Cristo, pequeno Cristo. Toma cuidado para falar cristão. E cristão não adora imagem. Quem é digno da honra e toda a glória é só Jesus. Olha aqui no meu vídeo. Meu vídeo você vai achar sobre o que eu fiz, só Jesus é digno, todo louvor, toda honra e toda glória. Se perguntasse para mim o que significa falso profeta, eu não saberia responder.
Se perguntasse para mim, o que significa pseudo-cristão? Não saberia responder. Se perguntar para mim, o que significa heresias? Não saberia responder. Se perguntar para mim, o que significa a palavra religião? Não saberia responder. Se perguntasse para mim, o que significa uma seita? Não saberia responder. Se perguntasse para mim, Davi, ele fala assim, se perguntasse para mim o que significa seita, eu não saberia responder. Davi, ele fala assim, eu aborreço toda falsa religião. Significa a religião que tem hoje, né? É todo tipo de religião. Salmo 119, versículo 114 e versículo 163, que fala, ele aborrece todo falso caminho, religião. Em Apocalipse 2:6, Deus vai falar assim, que ele aborrecia os nicolaítas. E hoje tem milhões de nicolaítas, tem trilhões, está lotado. Fala assim, Deus, ele aborrece os nicolaítas. Capítulo 2, Apocalipse 2:6. Davi falava que ele aborrecia, fala assim, ele tinha mais entendimento. Ele fala assim, eu tenho mais entendimento que todos meus mestres, porque eu medito no teu testemunho. Então, quando você lê Bíblia mesmo, você vai ter muito mais entendimento do que o seu pastor, e sabedoria para ganhar essa seita e falsa religião. Salmo 119, versículo 99. Bíblia é para ler de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2, Josué 1:8. De dia e de noite. Bíblia para ler de dia e de noite. A Bíblia fala assim, buscai no livro do Senhor e lede. Isaías 34:16. Então, leia a Bíblia e seja sábio. Eu não sabia o que, não saberia responder. Não saberia responder. O que significa igreja de porta larga e porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Já tive até um sonho sobre isso. Não saberia responder. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu leio Bíblia de dia e de noite. Eu sei porque Jesus abriu a minha mente. Jesus, ninguém mais. Ele tirou eu e a minha esposa do fundo do lamaçal de lama do pecado. Jesus me tirou das trevas, da religião, da mentira e do engano. Então hoje você responder tudo isso. Ninguém me engana, nenhuma religião me engana. Deus, ele não abriu a minha mente. Eu falo igual um mineiro, ele escancarou a minha mente. Jesus me tirou das mãos do poder de Satanás. É o que Paulo disse. Leia, pegue sua Bíblia e marque no papel. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do 16 ao 19. Hoje não tem mais, né? Crente igual Paulo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 23. Agora eu vou acabar rapidinho. Mateus capítulo 23. Mateus, Evangelho segundo Mateus, deixa eu ver a hora ali. Passou 24 minutos. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Eu vou ler só poucos versículos, presta atenção. O que o Senhor Jesus disse para o judeu, o saduceu e os fariseus? Olha isso aqui, Jesus disse para eles. A maior pregação que existe no mundo é Mateus capítulo 23, Atos dos Apóstolos capítulo 7. Olha aqui o versículo, Mateus capítulo 23, versículo 16, 17, 19, 24 e 26. Fala assim, 16. Você lê todo o capítulo 23, vou ler só um versículo. Capítulo 23, versículo 16. O que ele falou para os fariseus, saduceu e judeu? Assim, ai de vós, condutores cegos,
Mas ele estava andando e enxergando. Ele estava olhando, estava vendo Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Então Jesus chamou eles de cego, mas ele estava andando e vendo. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas para jurar pelo outro templo, isso é devedor. No versículo 17. Insensato e cego. Jesus chama ele de cego mais uma vez, mas ele tinha olhos e estava vendo. Mateus capítulo 23, versículo 17. Insensato e cego, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Agora 19, outra vez, o que Jesus fala? Era só cajadada. Olha o que Jesus fala. Depois você lê todo 23, estuda. Fala assim, versículo 19. Insensato e cego. Está vendo? Versículo 19. Chama ele de cego outra vez. Insensato e cego. Pois qual é maior? A oferta, o altar, o que significa oferta? Agora o versículo 24 e 26. 24 e 26. 24. Outra vez ele fala, versículo 24. Condutores cegos, quais o mosquito engoliu o camelo. 26, outra vez ele fala, fariseu cego. Tá vendo? Eu estou olhando Mateus capítulo 23. Então eles só tomaram o nome de cego. Aí o 26, presta atenção, 26 ele fala assim, ó, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí no 27 ele chamou eles de: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Paulo ele falou a mesma coisa para eles, lá mais para frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 3. Paulo chamou eles de parede branqueada. Assim como eles perseguiu Paulo, eles perseguiam também, perseguiu Jesus, perseguia Paulo. Sempre queria matar Jesus e matar Paulo. Hoje, os religiões têm a mesma coisa. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 3. Paulo também chamou eles de parede branqueada. Sabe o que é parede branqueada? São pessoas ricas, milionárias. Que aí você chega no cemitério, tem aquela cova lá, tudo bonito, tudo lindo, né? E aquele túmulo, e eles estão lá dentro fedendo. Mas o túmulo é bonito, chique, de rico, né? Foi isso que falou para eles. Vamos ler aqui. No BTG eu conto com cartão de crédito PJ que atende às necessidades do meu negócio. Não comprem Pantene molecular ou de hiper pros... Sangue de Jesus tem poder. Desculpa aí, porque toda vez que eu pego um vídeo, eu olho se não tem comercial, porque esse comercial é uma praga. Aí eu assisti esse aí, mais ou menos 1 hora, fiz um teste, não tinha comercial, e agora apareceu o comercial, mas já foi, eu já tirei. Então, vamos ler aqui. Satanás, ele engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Satanás engana todo mundo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, que eu já vou parar, já deu 29 minutos. Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, vou explicar rapidinho. Mateus capítulo 8. Assim, ó. Evangelho segundo Mateus capítulo 8. Vamos ler aqui do 18 ao 22, eu vou falar rapidinho, uma pequena explicação. Mateus capítulo 8, do versículo 18 ao 22.
Assim, ó, Mateus capítulo 18, do versículo 18 ao 22. Fala assim, ó. Como devemos seguir a Jesus? Mateus capítulo 8, só, do 18 ao 22 só. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde ficar na cabeça. Mas vamos mais para esse daqui, ó, 21, 22, fala assim, ó. E outro de seu discípulo lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá a sepultar meu pai. Então ele ia sepultar o pai dele. Então ele pediu para Jesus primeiro que ele ia no enterro, ele ia sepultar o pai dele. Parece que Jesus falou para ele. Só que aqui era assim, eram as pessoas levando o caixão. Então as pessoas que estavam levando o caixão, ele estava vivo e olhos e vendo. Não era assim? E ele estava levando um morto. Mas o que Jesus falou para ele? Ele falou assim: e outro seu discípulo disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, presta atenção. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então ele chamou todos de mortos. Ele falou assim: deixa os mortos sepultar os mortos. Então as pessoas estavam andando, levando o caixão, e outros estavam em volta, Jesus chamou eles de morto. E falou assim que estava levando do caixão que era morto. Então Jesus chamou eles de morto. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Eles estavam nas trevas, na mentira e no engano. Aí por isso que Jesus falou assim, para o discípulo. Vamos ler aqui Marcos capítulo 10, vamos parar logo. Esse é Marcos capítulo 10. Mas eu não vou ler não, porque todo mundo já sabe. Quando você lê Marcos capítulo 10, fala do versículo 46, não vou ler não, todo mundo já conhece. Você lê na sua casa. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Fala de Bartimeu. Bartimeu, todo mundo sabia, né? Que Deus curou ele. Ele gritava, clamava: Jesus, 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 filho de Davi. Jesus chegou nele e falou assim: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero ver. Então ele pediu emprego, não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele falou: eu quero ver. Jesus orou e falou assim: então vê. Então Bartimeu, ele viu. Você sabia que ele viu 2 vezes? Bartimeu viu 2 vezes. Jesus abriu os olhos dele 2 vezes. Primeiro é o da carne, porque ele estava cego. Depois ele conheceu a Jesus, então ele abriu os olhos dele espiritualmente. Ele abriu os olhos 2 vezes. Quando você olha para o cego, que ele está nas trevas, na mentira e engano, e Jesus abre os olhos dele, aí ele pega, ele aceita Jesus, então ele na verdade abriu os olhos dele 2 vezes. E está falando um pouco de heresia, eu esqueci, eu marquei aqui. Fala assim: Paulo disse em 1 Coríntios 11:10: até importa que haja heresia entre vós, para que o seu sincero se manifeste. Então muitas vezes Deus permite heresia, que significa coisa antibíblica da igreja, para que o sincero se manifeste. E esses sinceros são um pouquinho, viu? E esse que se manifesta é os que passam a perseguição. Eu já passei por tudo isso. Então no mundo existe 12 mil, você profano, no mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Todo mundo fala assim: todo caminho leva a Deus. É mentira de Satanás. João capítulo 8 e versículo 44, Satanás é o pai da mentira e mente desde o princípio do mundo. Nenhuma religião leva a Deus. Que leva Jesus, que leva para o céu é Jesus. Levanta a mão e aceitar Jesus.
Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia ela é a biografia de Jesus. Uma vez eu estava lendo um livro sobre aquele presidente, que ele tinha se convertido, aceitado Jesus, muito tempo atrás, né? É difícil de falar, é John Fitzgerald Kennedy. Tinha um irmão que chamava Bob, então eu estava lendo o livro dele. E esse livro que eu estava lendo dele, eu estava sabendo sobre a vida dele. Assim é a Bíblia. Eu estava lendo a biografia de John. E a Bíblia é a biografia de Jesus. Quer saber quem é Jesus? Lê a Bíblia. A Bíblia mostra tudo para você, se o inferno é real ou não. Hoje em dia existem muitos livros que é tirado da Bíblia, até seitas, mas a Bíblia não é tirado nem de um livro. E o inferno é real. Quer escapar do inferno? Mateus capítulo 10 e versículo 28. Medita aí. Mateus capítulo 10, versículo 28. Quer escapar do inferno? A solução é Jesus. Jesus tira da mentira, das trevas e do engano. Tem muitas pessoas assim, falam assim, isso aqui eu vou parar. Tem muitas pessoas que falam assim, que a terra cria o inferno. Presta atenção nessa frase, eu gosto muito dessa frase. Assim, ó, a terra, comparada com a cidade santa, Apocalipse capítulo 21, do 9 ao 21. Que é real, existe. A terra comparada com a cidade santa, aí é inferno. Mas a terra comparada com o inferno, a terra é um céu. Quer escapar do inferno? Aceita Jesus. O inferno é real. Jesus te ama. Leia a Bíblia e seja sábio.